Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos diante da Tua Palavra, da dependência do Teu Espírito, da suficiência que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra os nossos olhos e dê iluminação aos nossos olhos, ao nosso coração, que possamos compreender essa grandiosidade do Teu Filho. E orienta-nos, Senhor, dirige-nos, Senhor, para que possamos ver, possamos compreender, possamos contemplar a beleza do Teu Filho. Amém. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós fizemos aquela proposta de estar estudando Gênesis, porque Gênesis é a sementeira. Tudo que você vê depois de Gênesis é um desenvolvimento daquela sementeira. Nós vamos culminar com o Novo Testamento. Então, só que nós temos ideia, tempo de Adão até Abrão são 2000 anos. Então você pega a palavra de Deus, você pega Gênesis e vai ver Adão, e no capítulo 11 já começa Abrão. Mas esse intervalo, do capítulo 1 até o capítulo 11, que começa a falar de Abrão, 11, 12, são 2000 anos. De Abrão até Cristo são mais 2000 anos. Então toda a história, depois de Abrão até a vinda de Jesus, são mais 2000 anos. E de Cristo até nós já faz mais de 2000 anos que nós temos aí. O Pentateuco é fundamental para nós entendermos tudo que está no Velho Testamento, porque são as sementeiras, são aqueles que Deus colocou para germinar, crescer e dar realidade espiritual. E por que nós devemos estudar o Velho Testamento? Então vamos lá, amados irmãos, vamos no Novo, para nós respondermos isso daí. Vamos em Lucas, capítulo 24, os irmãos já conhecem, só para nós vamos, assim se Deus permitir, nessa manhã, dar um pano de fundo, para nós começarmos Gênesis, né? Em outra oportunidade. Lembre-se que a Bíblia, esse velho livro, o pó dele é ouro, porque há um fio que corre toda a Bíblia, e ela corre desde a eternidade para a eternidade, que é o Filho de Deus. Por isso que você vai entender que Gênesis vai falar: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega. Está falando do próprio Jesus. Então, por que nós devemos estudar mais profundamente o Velho Testamento à luz do Novo? Você não pode esquecer disso. Para conhecer mais a Cristo. E no fundo, é conhecermos mais a grandiosidade de Deus, todos os propósitos, os projetos, a mente de Deus desde o Velho Testamento, é desde a eternidade, e possamos conhecer mais seu Filho e amá-lo mais e ter mais devoção a Ele mesmo. Então, quando você vê aqui o texto de Lucas 24, o primeiro aqui está em 26, ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então já disse aqui, amados irmãos, se nós temos o Velho Testamento e a gente não ver Cristo, alguma coisa está errada. Tem um irmão precioso que dizia assim: cada 15 capítulos, cada 15 versículos no Velho Testamento, se você de um modo ou outro não ver Cristo, você não leu a Bíblia, você não teve a revelação. Mas ele continua dizendo aqui, completando tudo isso daqui, o capítulo 44. A seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei
estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, que é o Pentateuco, dos profetas, são 17, e nos Salmos, já sabendo que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tudo está falando de Jesus. Vamos lá também no João capítulo 5, versículo 39. Também ele vai fazer outra colocação aqui para nós, e vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Testificam de quem? Quem está dizendo aqui? É Cristo. Quando nós vamos para Romanos, vai dizer que toda a Escritura, diz que é importante nós estudarmos tudo. Eu confesso, irmãos, que eu estudava pouco o Velho Testamento, né? Quem me despertou foi a Regina que me despertou para estudar mais o Velho Testamento. Ele diz aqui, Romanos 15, versículo 4, olha o que ele vai dizer: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se você vê como Jesus falou que nas Escrituras falavam dele, eles nem tinham o Novo Testamento ainda. Eles tinham só o Velho Testamento. Porque todo o Velho Testamento, ele vai falar de Jesus Cristo. E nós vemos em cada setor, em cada coisa, o Pentateuco, Gênesis, que é o início, fala sobre a vontade de Deus. Quando você vai para Êxodo, você vai ver que fala da obra de Deus, e a obra de Deus é o seu Filho. Qual a vontade de Deus? Em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual a vontade de Deus? Êxodo, é o sangue, o Cordeiro de Deus, que foi imolado e colocado no umbral da porta. E todos aqueles que passavam, quando a morte passou, e aqueles que estavam dentro da casa, a morte via o quê? O sangue. E diante do sangue de Jesus, a morte não tinha poder sobre aquele que estava lá. É como se nós dizemos, aquele que está em Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo passou da morte para a vida, não será julgado mais. Então você vê a obra em Êxodo. Quando você vai para Levítico, você vê o caminho de Deus, o caminho da santidade. O que você vai ver muito no Levítico é separação. Isto contamina, olha a lepra, olha o fluxo, olha você tocar no morto. É tudo em relação à contaminação. Quando você vai para Números, é o andar de Deus, são 42 estações. E a gente vê cada estação é uma realidade espiritual, porque é o andar de Deus para chegar até onde? A terra prometida. Então, como é que Deus foi agindo em cada momento daquele povo, que teve 11 murmurações durante a caminhada, e eles foram julgados por isso. Quando você vê Deuteronômio, que é a segunda lei, é como se fosse a repetição da lei de Êxodo, mas com outro foco. Deuteronômio, ele vai falar da palavra de Deus na realidade espiritual. Então você tem esses 5 características do Pentateuco. Todos eles vão falar de Cristo. Vamos lá para João, capítulo 1. João, capítulo 1. Bom, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Mas o primeiro livro do Velho Testamento, nós chamamos, é o livro de Jó. É o primeiro livro. Mas quem escreveu todo o Pentateuco foi Moisés. Quem escreveu o livro de Jó? Não sabemos. Alguns dizem que foi Moisés. Mas nós não sabemos quem escreveu. Ele diz aqui no 17,
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tudo isto é revelando quem é Cristo e quem está apontando. Olha o versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, e nunca viu mesmo. O Velho Testamento todo, nunca ninguém viu a Deus. Deus é Espírito, mas viu a Deus. O Deus onigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Então Jesus vem e revela o Pai. No coração do Pai você tem Cristo. No coração de Cristo tem a igreja, eu e você. E todos aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus. Então é uma caminhada, amados irmãos, maravilhosa quando você vai estudando Gênesis, porque todos eles têm realidade espiritual. Nós temos sete personagens em Gênesis. E cada personagem é uma realidade espiritual e é um ascensional, é um crescimento espiritual. Você começa com Adão, a queda, você vai para Abel, você vai para Noé, você vai para Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Onde que José está? José é um homem conformado à imagem e semelhança de Jesus. Então você vê uma vida ascensional, e todos eles têm os seus princípios que devem reger as nossas vidas. O Velho Testamento você lê como princípios. Então cuidado se você lê o Velho Testamento como velhas historinhas. Todas elas trazem princípios, e os princípios levam ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus, são 40 autores que escreveram a Bíblia, 40 autores, e foi em 150 anos que foram escritos a palavra do Senhor. Então imagine 40 autores falando da mesma coisa, focando a mesma coisa, e não podia ser diferente, porque senão ele está distorcendo o supremo propósito de Deus. E o supremo propósito de Deus, amados irmãos, já para nós entrarmos lá em Efésios capítulo 1, você já tem aqui, são as duas, Efésios capítulo 1, ele já dá um supremo propósito de Deus, Efésios 1, 9, 10. Você acha que o supremo propósito de Deus é a igreja? Está enganado. A igreja entra no supremo propósito de Deus, mas não é a igreja. E aqui, Efésios 1, 9 diz assim: desvendando-nos. Quem que está desvendando? Deus Pai. O mistério da sua vontade. Vontade de quem? Do Pai. Segundo o seu beneplácito, ou consentimento, ou prazer que propusera em Cristo. Qual é? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então você vai falar, por que do céu e da terra? Nós vamos estudar, porque houve um problema no céu, e agora em Cristo Jesus tudo vai convergir para Ele no final dos tempos. Mas a igreja entra aí. Enquanto Jesus não vem, a igreja, meus irmãos, ela deve ser um outdoor daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo é, e daquilo que nós almejamos em Cristo na sua vinda. Então você vê o capítulo 3 de Efésios, versículo 10, ele vai dizer aqui, 9 diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Existe um mistério, meus irmãos. O mistério de Deus é Cristo. Mistério é aquilo que está oculto. E muitas coisas no Velho Testamento estavam ocultas. Mas a partir do Novo Testamento tornou-se o quê? Uma realidade totalmente visível e compreendível. Aí ele diz assim, 11, 10. Para quê? Para quê? Propósito. Para que, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, não é futuramente.
Porque a igreja foi chamada para dar um testemunho do supremo propósito de Deus. E o supremo propósito de Deus agora, amados irmãos, para a igreja, é que ele tenha uma grande família, que seja a imagem e semelhança do seu filho. Olha o testemunho de Jesus. Testemunho da sua humildade, testemunho da sua devoção, testemunho da obsessão de fazer a vontade do seu Pai, o testemunho da dependência, o testemunho da confiança, o testemunho de colocar o seu Pai em evidência. Ele veio revelar o Pai. E a igreja, do mesmo modo, ela deve ser esse testemunho. Então esse que é manso e humilde do coração, a igreja deve ganhar o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus está lá em Gálatas 5, versículo 22. E vai falar justo isso. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o fruto da videira. Nós unidos à videira agora, permanecendo na videira, permanecendo no seu amor, dependência da videira, nós vamos ganhando paulatinamente o quê? Os frutos do caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito: o amor, bondade, longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto. Isso está falando de Cristo. Se você for olhar as bem-aventuranças, você está falando de Cristo. Vamos ver lá? Mas vou acabar esse texto primeiro, dizendo assim, olha lá. Se torne conhecido agora de quem? Dos principados, potestades e lugares celestiais. Aonde que Deus nos colocou? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde que nós temos a nossa maior guerra? Nos lugares celestiais de Efésios capítulo 6. Para dizer aqui, olha, um outdoor, a suprema sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que vence a morte, vence o pecado, vence o mundo, vence Satanás, e apresenta agora um povo conformado ao seu próprio Filho. Ele é o último Adão. O primeiro Adão, amados irmãos, que Deus fez, ele desobedeceu a Deus. E ele ganhou, simplesmente, ele morreu espiritualmente. Agora, em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, Deus está fazendo o quê? Deus está restaurando. Primeiro Deus está redimindo, salvando. E Deus está restaurando a imagem, a semelhança que Deus nos deu, através do seu próprio Filho. Então quando você lê aqui o versículo 11, ele diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo propósito. O primeiro propósito é convergir tudo em Cristo, céu e terra. Mas a igreja, amados irmãos, ele ganha, Mateus 5, vai ganhando o caráter de Cristo. E aqui está o caráter do reino. Quando você lê as bem-aventuranças, 8, alguns 17, os 8, você vai ver o caráter do reino, que é o caráter de Cristo. Como é que Cristo era? Humilde. Ele vai dizer: bem-aventurado ou feliz são o quê? Os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aqui começa desenvolver todo o resto da bem-aventurança. Começa pela humildade, reconhecer que você depende, reconhecer que você não pode. E você fala assim: mas Jesus reconheceu isso, claro. O que ele disse? Não faço nada sem meu Pai. Tudo que eu faço eu dependo do meu Pai. Ele estava como um homem. E nós, como filhos de Deus, também devemos ganhar esse espírito de humildade. Reconhecer, e lá João 15, 5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Está falando para mim e para você. Jesus já sabia disso. E Jesus viveu uma vida de confiança e dependência plena do Pai. E aqui nós agora, como igreja, também devemos aprender a viver uma vida de confiança e plena no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele continua: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Para Jesus Cristo, chora. Ele chorava porque ele via Jerusalém, ele via todo mundo perdido. Ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas, aquilo que poderia te dar a paz. E ele chora diante disso. E nós, amigos? Nós devemos chorar pelos nossos próprios pecados. Jesus não tinha. Jesus chorava
chorava pelos pecados do seu povo. Ele continua: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas quem é manso? Jesus disse: eu sou humilde e sou manso. Eu sou manso, humilde de coração. Ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus era justo aquele. Fome e sede de justiça. A justiça é imputada em nós. É isso que ele fez. Ele pegou a nossa injustiça e colocou nele, o Pai colocou nele, e ele pegou a justiça dele e imputou em mim e você. Por isso, justificados sois mediante a fé, tem espaço com Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora nós somos justificados. Deus nos vê justos por causa da justiça do seu Filho, que foi imputada em nós. Por isso ninguém pode nos condenar, por isso ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos separar do amor de Deus, porque agora somos filhos de Deus. Ele continua aqui as bem-aventuranças, diz assim: bem-aventurados, misericordiosos, porque nós somos misericórdia. Que é mais misericordioso do que o nosso Senhor, irmãos? Mas a Bíblia diz para mim e para você: você deve usar a misericórdia, porque senão Deus não está usando a misericórdia para você. Por que misericórdia? É Deus não me dando aquilo que eu mereço. Não me dando o que eu mereço. O que nós merecíamos, irmãos? Condenação eterna. Mas devido ao grande amor e à graça soberana de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Ele não nos deu o que nós merecíamos. E Ele continua: bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Um coração puro, que é mais que o coração do nosso Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Os pacificadores aqui não é só paz entre as pessoas, é a paz com Deus. Você não pode ser pacificado. Primeira pacificação tem que ser com Deus, porque nós somos inimigos de Deus. Agora ele veio trazer o quê? A reconciliação em Cristo Jesus, e depois paz um com os outros. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Que mais perseguido que Jesus foi? E a Bíblia diz assim, lá em João 15: o mundo odiou a mim, qual odiar você? Mas presta atenção: mas você ser perseguido por causa da justiça. Não é perseguido porque você anda aqui no meio mundo. Diferente, irmãos. Ele continua dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós. Esse daqui nós estamos falando do caráter de Deus, que Deus está restaurando, que Deus está realmente, amados irmãos, diante dessa grandiosidade da obra de Cristo, que começa antes da fundação do mundo. Porque nós achamos muitas vezes: olha, Deus está começando. Não, Deus não está começando. Deus já começou tudo antes da fundação do mundo. Não foi agora. Onde está escrito isso? Vamos em João, Apocalipse. Lembre-se que Apocalipse é o livro da consumação, onde vai consumar todo o supremo propósito de Deus, vai ser consumado em Apocalipse. E se você for ver as 7 igrejas, todas elas falam de uma realidade espiritual. E todas elas, Deus, o sumo sacerdote, que está no meio dos candeeiros, que é a igreja, o que ele está procurando? O seu filho. Está procurando o amor do seu filho. Está procurando a fidelidade, a submissão, a separação. Está procurando uma vida real. Está procurando, amados irmãos, o amor entre os irmãos. Ele está procurando uma vida centralizada em Cristo, onde Cristo é o centro da igreja. Não são os homens, não é a igreja. Cristo é o centro, a última igreja. Jesus está do lado de fora. Ele está procurando a realidade espiritual. Ele está procurando o seu próprio filho. Toda a Bíblia, amados irmãos, é voltada em relação a Jesus Cristo. Então ele fala aqui no Apocalipse 14, diz assim, olha, 13, 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Isso aqui está a besta, o falso profeta, está
dizendo sobre isso, que é o anticristo. Ele vai dizer assim: adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Vida de quem? Do Cordeiro. Presta atenção. Livro da vida do Cordeiro. Quando João, ali no capítulo 4 do Apocalipse, ele chora: quem é digno de abrir o livro? E a palavra de Deus vai dizer: esse Cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Ele aparece a João ali no capítulo 1, com todo aquele traje do sumo sacerdote, e cada igreja trazendo um aspecto daquele sumo sacerdote. Ele diz: estive morto, mas eu vivo. Eu peguei as chaves da morte e do inferno. Eu prevaleci. Eu sou o Cordeiro vitorioso. Amados irmãos, ele traz vida. O Cordeiro que morre é o Cordeiro que dá vida. O Cordeiro que é sacrificado é o Cordeiro que lava eu e você com o seu próprio sangue. Esse é o nosso Senhor. Por isso ele faz essa colocação: livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Presta atenção, irmãos. Isso daqui não é uma coisa agora. Isso daqui fala desde a fundação do mundo. É muito antes do que eu e você pensamos. Por isso que nós não podemos ler Gênesis ou o Velho Testamento de um modo tão leviano. Nós temos que ler com muita calma, para que nós possamos enxergar Cristo. Eu nem vou entrar no primeiro versículo hoje. Nós vamos dar só uma visão panorâmica, porque o primeiro versículo, ele começa: no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas quando você vai para o Evangelho, no Evangelho de João, que vai falar que Cristo é Deus, como começa? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amados irmãos, se você ver o 1 João capítulo 1, ele vai voltar ao princípio. Qual foi o problema da igreja? Saiu do princípio. Tirou Cristo como centro. Tirou Cristo como a visão suprema de Deus. Tirou Cristo como o único que deve ser glorificado. Tirou Cristo como o único que deve ser exaltado. Tirou Cristo como o único que deve ser obedecido e, amados irmãos, conformado a Ele mesmo. Foi tirado Cristo de lá. Então, cadê o testemunho da igreja? Então, o que nós precisamos ganhar de modo crescente, uma revelação mais fresca, atual, daquilo que já está na Bíblia. Uma revelação extra-bíblica, não existe isso. Você não pode procurar alguém dizer: não, agora Deus está me falando outra coisa. Não faça isso, porque tudo que Deus tem que falar já falou. O problema nosso é que não estamos enxergando a grandiosidade de Cristo. Nós precisamos do quê? Um espírito de revelação que ilumine os olhos do nosso coração, que possamos compreender aquilo que já está escrito. Quando a pessoa faz revelação, uma confusão no meio evangélico. Que as pessoas acham que revelação é uma coisa extra, nova. Não, irmãos. É nova no sentido de entendimento do que está escrito na palavra. Como é difícil. O irmão estava com um problema de catarata, ele lia a Bíblia e ele tinha dificuldade de enxergar. Tem dificuldade. Mas já está, a Bíblia está ali. A palavra de Deus já está ali. O que Deus falou está ali. O que eu e você precisamos? Tentar fazer uma cirurgia da catarata. Colocar uma lente nova. A lente nova é o colírio por nossos olhos, é o Espírito Santo de Deus, que revele mais e mais a preciosidade de Deus. Amados irmãos, nós precisamos do toque do Senhor. Aquele toque daquele cego que ele pergunta para aquele cego: você está vendo? Eu estou vendo uma árvore e os homens são parecidos. Jesus toca novamente. E agora? Agora estou vendo claramente. Irmãos, nós precisamos ganhar essa dimensão, enxergar claramente a grandiosidade do nosso Senhor. E assim, amados irmãos, ter uma devoção, um amor crescente a Ele. E que o alvo do nosso coração seja Ele. Tudo isso aqui você vai encontrar em Gênesis, que é a sementeira de tudo que nós temos. Mas, amados irmãos, eu não quero entrar aqui no final
final das contas, o que ele vai dizer aqui, ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro de tudo, de todas as coisas, para dizer para mim, para você, não a terra, mas os céus. O céu vem primeiro. Se você for ver daqui, o céu vem primeiro. Se você for ler Apocalipse 21, o céu vem primeiro. Porque tudo que vem para nós é do céu. Nada é terreno. Então, a salvação vem do céu. A igreja é celestial. A igreja deve viver uma vida celestial, com valores celestiais. Se você quiser ver, é só ler Efésios. Efésios 1 a 3 fala dos tesouros que nós temos em Cristo Jesus. Efésios 1, do 3 ao 14, são 7 características da igreja, o que Cristo fez por nós. Mas quando você entra no capítulo 4, ele já começa a dizer como é que vocês devem andar entre vocês. No capítulo 5 diz, vocês devem andar em amor, vocês devem andar como filhos da luz, vocês devem andar com sabedoria. Aonde? Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho e diante do Satanás, que é o capítulo 6. Porque agora ele vai dizer, vocês são o corpo de Cristo, você é a noiva de Cristo, você é uma grande família de Cristo, mas também é um exército de Cristo, porque nós estamos numa guerra. Por que nós ficamos distraídos? Porque nós achamos que não estamos numa guerra. Irmãos, nós estamos numa guerra ferronha de Satanás contra a igreja, contra a sua palavra. É só você ver a cristandade, só você ver que estão pregando aí, só você ver os shows. Cuidado, alguém vai cantar aqui, vem toda aquela parafernália e vou louvar a Deus. Aquele é um show, não tem nada a ver com Cristo. Quem está em evidência são as pessoas, não, amados irmãos. Quem está em evidência é o nosso Senhor Salvador Jesus. O próprio Jesus disse, você que conhecer o Pai, olhe para mim. Se você me conhece, você conhece o Pai, porque vir revelar quem? O Pai. Essa deve ser a atitude da igreja, não é revelar pessoas, é revelar a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então há uma mudança de foco, onde o homem é o centro. E tudo isso vem do quê? Do Éden, que nós vamos estudar, a queda de Adão. Ele passa de olhar para Deus, olha para si. Ele vai inverter tudo. Vem de ser teocêntrico, ele passa a ser antropocêntrico. Eu só faço isso se isso me trouxer algum proveito. Alguém me fez isso, então merece. Se não fez, não merece. Nós vivemos nesse... Não, irmãos, ninguém merece nada. Tudo que Cristo fez foi por imerecimento, senão não é graça. Graça a Deus fazendo e dando tudo a quem não merece nada. Nós mereceríamos a condenação eterna, amados irmãos. Foi unicamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso as pessoas, elas tentam chegar a Deus de vários modos. Jamais vão chegar. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vê o Pai se não for através dele. E para passar através dele tem que passar pela cruz. Sem cruz não é novo nascimento. Sem cruz não há vitória sobre o pecado. Sem cruz não há vitória sobre o Satanás. Sem cruz não há vitória sobre o velho homem. Sem cruz, amados irmãos, nós continuamos sendo condenados diante de Deus. Então a tendência é sair fora da centralidade de Jesus Cristo. É a terra e o céu. O céu vem primeiro. Tudo tem que estar à luz do céu. Por isso que você vai ver, Deus criou o céu e a terra. Mas como é que Deus criou o céu e a terra? Você acha que Deus criou o céu e a terra sem forma? Você acha que Deus criou as trevas? Você acha que Deus criou o vazio? Não, irmãos. Versículo 1, versículo 2 é um hiato. Eu sei que há discussões sobre isso, mas não tem outro jeito de você entender. Há um hiato. Mas presta atenção, todo caos, só existe um modo de você resolver. O caos na sua vida, pessoal, conjugal, familiar, o caos na assembleia, o caos da sua vida no mundo, só existe uma coisa: haja luz. Haja luz. A luz, ela resplandece, mas a luz é a verdade, que é Jesus Cristo. E não tem outro jeito, porque nós precisamos agora
separação. E isso Deus vai falar conosco. Então, amados irmãos, tudo tem que responder ao céu e sair do céu. E se eu sumar da palavra de Deus, o conteúdo inteiro das Escrituras, todinho vai falar sobre isso aí. Os céus governam a terra e a terra tem que responder ao celestial. Cristo veio do céu e voltou ao céu. E o que nós somos? Filhos do céu. Então nascemos do céu, tem a sua vida centrada no céu, a sua vida culminará com o céu. Porque a igreja, a origem é o céu. Mas irmãos, é chamamento celestial, é dependência celestial, é o foco celestial, o destino celestial, uma peregrinação relacionada com o céu, estar na luz do céu, responder ao céu, esperar o que vem do céu, o que deve reger a vida dos filhos de Deus. Mas como é que nós fazemos tudo isso, amados irmãos, se nós estamos muitas vezes distraídos em relação a esse caminhar com Deus? Então Deus fala. Deus fala. Como é que Deus fala? Lá em Hebreus 1:1, olha o que Deus fala. Deus gosta de falar. E nós não gostamos de escutar. Tanto é que ele diz: ouça que o Espírito diz à igreja. Hoje, se ouvir minha voz, não endureçais os vossos corações. As 7 igrejas diz: ouça que o Espírito diz à igreja. E 5 delas estão simplesmente adormecidas, 5 delas estão distanciadas do Senhor, mas 2 delas têm ouvido a voz do Senhor, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras, irmãos, estão distanciadas. Claro que dentro desse grupo existe sempre um remanescente, a gente sabe disso, mas no geral, distanciados de Deus. Isso também no Velho Testamento foi assim. Aquele povo lá de Deus, ali tinha um remanescente, que ouvia a voz de Deus, que obedecia o Senhor. Então, quando você vê aqui, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, o que você vai ver todo lá no Pentateuco? Deus falando. Todo o Velho Testamento. Como? Por figuras, maneiras, tipos. Agora ele encerra isso aqui. E o que nós vamos estudar são isso: maneiras, tipos, figuras, mas tudo trazendo a realidade que é Cristo. Tanto é que quando João Batista viu Jesus, ele sabia o que significava o Cordeiro. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que o descendente da mulher pesaria a cabeça da serpente. E Deus se pegou e matou um animal e cobriu ele com as vestes, a justiça de Cristo. Ele sabia que Abel não podia chegar diante de Deus se não houvesse um intermediário, um mediador, se não houvesse um sacrifício, porque nenhum pecador pode chegar a Deus se não for através do sangue de Jesus. Ele sabia disso. Aí você vai ver a vida de Abrão com vida de altar. Você vai ver Noé, depois que saiu do dilúvio, ele levanta um altar. Para que isso? Porque o altar fala de Cristo, fala da obra de Cristo. Todo o Velho Testamento, irmãos. Então nós vamos ver cada tipo em relação a isso. Agora diz assim: isso aos pais do Velho Testamento. E para nós, seus filhos? Ele vai dizer assim: pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. O Filho é o Logos de Deus. O Filho é a voz de Deus. Por isso que você vai ver no Monte da Transfiguração, Mateus 17, quando ali apareceram Elias e Moisés, e Pedro imediatamente, sem pensar, falou: vamos fazer 3 cabanas, como você, vamos ficar aqui. Não pode ficar. Eu não tenho ideia do que a conversa de Elias e Moisés com Jesus, não tenho ideia, irmão, mas deve ser uma coisa assim. Moisés que pediu para ver a glória de Deus, está vendo ele ali, Êxodo 33, 34, que nós vamos estudar lá, está ali, ele viu, mas nem sei o que eles conversaram, mas deve ser uma coisa estupenda, maravilhosa. Mas Pedro falou: não, vamos fazer 3 cabanas. Não, Pedro, você não está entendendo nada, esses aqui são tipos. A verdade está aqui.
Não faça caminho. Aqui não tem morada para eles mais. Porque o que eles disseram aqui, a realidade está aqui. Por isso, Deus vai dizer: este é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Ele fala: ouça Elias, ouça Moisés, porque Moisés falou de Cristo, e Elias falou de Cristo. Ouça Cristo. E quando terminou aquela cena, o que eles viram? Não viram Moisés, não viram Elias, só viram Jesus. Irmãos, aí está a realidade. Tudo que você viu no Velho Testamento resume aí. A ele ouvir e veja só Jesus. A igreja deveria ser assim: ouvir só Cristo e ver só Cristo. Nós unimos para quê? Para ouvir Cristo e ver Cristo. Porque nós cantamos para ouvir Cristo e ver Cristo. Porque nós lemos a Bíblia para ouvir Cristo e ver Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ganhar essa realidade. Por isso ele faz essa colocação: nos últimos dias nos falou no. Deus não tem outra revelação. Toda a revelação da Bíblia, ela culmina com o Filho de Deus. Então não começou, por favor, não pense, meus irmãos, não pense que começou, as coisas começaram lá no Éden. Olha o que aconteceu no Éden. Então Deus fez tudo aquilo e de repente, pum, o homem pecou e Deus ficou surpreso com aquilo e Deus foi colocar o plano B. Não existe isso. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. É como se Deus reunisse o seu Filho e o Espírito Santo e fizesse um arranjo supremo que mexe com o cosmos. Não estamos falando de Jesus só da terra, nós estamos falando do cosmos, porque Ele vem reconciliar o céu e a terra. Porque houve, amados irmãos, uma coisa lá no cosmos, uma rebelião no cosmos. Lúcifer, que era o maioral dos anjos, rebelou-se contra Deus, a vontade de Deus. Ele queria tomar a posição do próprio Filho de Deus. Isso nós vamos ver, está lá em Isaías. E também está em Judas. Eu vi Jesus falando: eu vi descendo do céu Satanás. Agora, diante de tudo isso daí, Deus faz o supremo propósito dele, que é o quê? Converger tudo para o seu Filho. Restauração completa dos céus e da terra. E que na terra, amados irmãos, do que Deus vai escolher a terra? Eles ficam procurando aí: tem essa terrestre. Esquece, irmão, esquece. Só tem a terra. Deus escolheu a terra. Na terra, meus irmãos, Deus vai cumprindo o seu supremo propósito, fazendo o homem, e o homem desobedecendo, e Deus continua o seu propósito. Porque Deus, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. E não pode. Agindo Deus, quem não poderá? O problema é que a gente começa a achar que Deus está fazendo um plano B. Coitado, olha o que aconteceu. Não, irmãos. Deus já sabia disso. E Ele vai desvendando todo o mistério de Deus. Ele vai terminar lá no Novo Testamento dizer: o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Nós estamos falando do cabeça e do corpo. O cabeça lá no céu e o corpo aqui na terra. O que você faz, Robson, se você for para a cabeça? Vai dizer que você é um monstro. A igreja, no geral, tem sido um monstro, porque ela está ouvindo não a cabeça, ela está ouvindo ela mesma. E a igreja foi chamada para andar de acordo com a cabeça, que é Cristo, retendo o cabeça, que é Jesus Cristo, e Ele edifica a sua igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que há uma pureza na palavra de Deus. O que a Bíblia diz, ele é único, e nós devemos acatar o que a palavra de Deus diz. Deus fala ao homem. Para quê? Para que sejamos atraídos por Ele. Por que Deus fala? Deus quer que
sejamos atraídos por Ele, mas também sejamos transformados e experimentemos a nossa vida de união com Cristo. Por isso Ele fala. Por isso Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos salvarei. Por isso que no Velho Testamento Deus diz: ouça, 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 ouça. Lembra-te, volte, volte. É Deus falando para que conheçamos Ele e conheçamos o seu supremo propósito para o cosmos todo e para a sua igreja. Que tudo recai sobre o seu próprio Filho. Ele é o centro de tudo, todas as coisas. Agora nós vimos, amados irmãos, tem a promessa do Messias, que já tem lá no versículo capítulo 3, alguns só textos. Nós começamos quase pelo final. Por quê? Porque você tem que ter uma base. A base, amados irmãos, não é você começar a estudar Gênesis. A base é você saber por que Gênesis foi escrito. Tudo lá vai falar de Jesus. Então nós precisamos ter uma base. Para quê? Para que quando você lê a Gênesis, você enxergue Cristo. Quando Deus fez o sol, e Deus fez a lua, o que você enxerga? Quem é o sol? Cristo. Jesus Cristo é o sol da justiça. Quem é a lua? A igreja. A igreja não tem luz própria. A lua não tem luz própria. Tanto é, quando a terra entra no meio, o que tem? O eclipse. Fica tudo escuro. Quando qualquer coisa entra entre o cabeça que é Cristo e a igreja, o mundanismo, liberalismo, praticismo, filosofias, falsos profetas, engano, a igreja vai ficando escura. Ela perde a visão. Então, sem a luz do sol, a lua, amados irmãos, não tem luz. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais entrará em trevas, terá a luz da... E agora ele chama para os filhos da luz que andem como filhos da luz. Mas quando você olha para a lua, a gente olha olho nu, mas para quem olha naquelas grandes dedos lá, ela é toda irregular, mas ela é boa. A igreja não é assim. Mas Deus está conformando, moldando a sua igreja à imagem e semelhança do seu próprio Filho. Nós temos lá Gênesis 3,15, ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha 22:18, só algumas coisas, tem outras, só para os irmãos terem ideia. 22:18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Está falando de quem? Está falando de Abrão, que levou o seu próprio filho para o Monte Moriá para sacrificá-lo. E é nela, nessa obra da cruz, todos serão abençoados. Quando você vai ver lá em Gálatas, o descendente, Gálatas 3,16, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos seus descendentes. Lembre-se que Abraão teve 2 filhos da primeira esposa. Abraão teve filho com Agar, certo? Que é Ismael, e teve o filho com Sara, que é Isaac. Mas depois que Sara morreu, ele teve mais 5 filhos com Quetura. Mais 5 filhos. Mas existe só um descendente, que é o descendente da promessa. Qual o descendente da promessa? Aquele que
nasceu entre Abraão e Isaac. Aqueles que nasceram não é descendente da promessa. Tanto é que ele diz assim: o seu descendente, não diz aos descendentes, porque ele teve, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Está vendo, irmãos? Olha lá, 2 Samuel. Quer dizer que você vai ler o Velho Testamento tentando achar quem? Abraão? Isaac? Jacó? José? Encontrar e ver Cristo, e ver a beleza de Cristo, a grandiosidade de Cristo, manifestada através de princípios que esses homens viveram, que todos eles trazem para Cristo. E aqui, em 2 Samuel 7, 12 a 13, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Aí você vai ver lá em João 2, que Jesus diz: olha, esse templo aqui vai cair, mas em 3 dias eu vou construir. Aí ele falou assim: mas você é louco, demorou mais de 50 anos. Ele diz: eu estou falando do meu povo. Tempo para Deus. E presta atenção, no corpo de Cristo, quem nós somos? O Senhor. Aonde que Cristo, Deus vem habitar? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nos seus filhos, lavados pelo sangue do seu Filho, que são feitos filhos de Deus. Por isso nós somos casa de Deus, estamos sendo edificados, casa de Deus. Por isso 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim: olha como vocês devem se comportar na casa de Deus vivo, que é a igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Amados irmãos, como é que nós pegamos todos esses textos? Vamos continuar. Quando você vai ver, fala: por que de Davi? Aí você vai ver Mateus, tem outro jeito. Mateus capítulo 1, livro Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi. Ah, mas Jesus é filho de Davi? Jesus é descendência de Davi. Está entendendo? O que ele diz lá, o seu descendente. Davi também teve muitos descendentes, mas o seu descendente, qual é o seu descendente? Ele é o Senhor. Olha, amados irmãos, Isaías 9,6. O irmão já conhece. Isaías 9,6. Isaías 9,6. Todos conhecem? Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Irmãos, qual é o seu conselheiro? Nós temos um conselheiro que é maravilhoso, que eu e você podemos chegar a ele, amados irmãos, e contar as nossas mazelas, dizer os nossos descaminhos, e ele vai fazer o quê? Deus gosta, meus irmãos, de um coração sincero. E Deus vai fazer o quê? Nos aconselhar. Olha como Deus aconselha. Esse maravilhoso conselheiro. Ele pega a igreja de Laodiceia, uma igreja que ele está do lado de fora, uma igreja que ele está dizendo: sou rico e abastado, não preciso de nada, nem de Deus eu preciso, nem de Cristo. E ele vai dizer: vocês não sabem que são pobres, cegos, miseráveis, nus espiritualmente. Vocês são ricos, vocês têm um grande coral, vocês têm um grande pregador, vocês ganham bem, tudo certo. Mas cadê Cristo? Ele vai dizer assim: aconselhe. Olha o maravilhoso conselho. Imagine Deus aconselhando você. Aconselhe que de mim comprou refinado pelo fogo, para que te enriqueças, para que enriqueças. Vestiduras brancas,
para que não manifeste a tua nudez. Recolhi para ungir os vossos olhos, para que vejam. Olha, irmãos, tudo isso que nós precisamos. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eu disciplino a todos quanto amo. Arrependa. Se você abrir, eu entrarei. Eu serei contigo e você comigo. Nós teremos comigo. É isso, Senhor. Ele é maravilhoso, conselheiro. E ele diz assim: e o seu nome será maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos falará. Deus vai fazer isso. Nós temos isso daí, amados irmãos, nós temos em Daniel, nós temos em vários e outras. Deus, pela sua graça e misericórdia, é um Deus que faz alianças. Ele fez várias alianças, fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, e faz aliança, amados irmãos, com Abraão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a aliança que Deus fez com os homens, todos os homens quebraram. A única aliança que não foi quebrada é a aliança que Deus fez com Abraão, porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis 15, ele diz: alianças tem que fazer com duas pessoas. Eles cortavam o metal do animal, com um do lado do outro, e ia ser queimado. Mas Abraão obedeceu. Mas antes de merecer, os corvos estavam rodando para comer. Quem são os corvos? Satanás. Ele quer que não haja essa aliança. Ele está falando em Cristo, no fim de Deus. E essa aliança que ele fez com o homem, Satanás estava determinado a ser derrotado. Aí ele vai dizer em Hebreus 6, não tendo com quem jurar, jurei para mim mesmo. Por isso é imutável, inquebrantável, é uma aliança eterna que Deus fez comigo e com você, através da cruz de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar, e ninguém pode nos separar do Deus, porque uma aliança Deus fez com ele mesmo. Se eu tivesse feito uma aliança, quantas e quantas igrejas chamam, vem aqui fazer uma aliança com Deus? Não, irmãos, aliança com Deus. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Por isso que as pessoas acham que seguir ao Senhor através da lei, ele vai pecar, ele vai quebrar. Por isso que quando aquele povo, lá em Êxodo 19, Deus disse para eles que Deus tirou eles de baixo como se fosse uma águia e queria que eles fossem os sacerdotes de Deus, um povo santo separado para Ele. Aquele povo diz assim: olha, fala para Deus tudo que Ele tem que falar, que nós vamos obedecer. Eles não conheciam o coração deles. Ninguém obedece a Deus se não ganhar um novo coração. Se o Espírito Santo de Deus não habitar nele, não conhece. O que Deus disse? Então foi dado no Espírito. Amados irmãos, a Bíblia é um Espírito. Quando você lê a Bíblia, é um Espírito. Ele está mostrando quem você é. Mas também, amados irmãos, a Bíblia revela quem é que pode salvar esse pobre pecador, deformado nas trevas e assim a luz, que é Jesus Cristo. Onde há luz, a separação. Onde há luz, a vida. Onde há verdade, Ele veio cheio de graça e de verdade. Esse Senhor é maravilhoso. Meus irmãos, nós temos algumas pessoas, não vou entrar nesse assunto, entendem, e nós discutimos isso, e não muda nada o amor que temos para os irmãos, nada disso. Eles dizem que temos 7 dispensações, mas temos que haja 4 dispensações na Bíblia. Alguns, até que a Bíblia de Scott Field, que era dispensacionalista, ele fala sobre isso. Não muda nada o amor entre nós e Cristo. O importante é Cristo. O que está abaixo de Cristo, amados irmãos, nos divide. Isso só para a gente saber. Não é para você ter alguma coisa. Você é dispensacionalista? Não. Chegar para você. Você crê na eleição? É assim que nós chegamos para a pessoa.
Absolutamente. A pergunta é essa: quem você ama? Se você ama Cristo, você vê. Inverta a circunstância. Não traga dificuldade nem visão no corpo de Cristo. Então, amados, a dispensação dos patriarcas vai de Adão até Moisés. Nós temos a dispensação dos patriarcas. De Adão até Moisés. Então você vai ter o quê? O Pentateuco. Você tem tudo ali nos 5 livros. Pentateuco. Segundo, a dispensação da lei, que vai de Moisés até Cristo. O que vigorou a lei. Mas quando você caminha mais um pouco, você tem a dispensação da graça, que inicia com a primeira vinda de Jesus. E a restauração de toda, até a restauração de todas as coisas. E nós temos a dispensação do reino, iniciará a partir da segunda vinda de Cristo, até o final do milênio. Então você tem 4 dispensações. A dispensação de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, de Cristo a sua primeira vinda e Cristo na segunda vinda, onde terá consumado todas as coisas. Por isso o Apocalipse é o livro da consumação. Se você for ver, tudo ali fala sobre a consumação. Então nós podemos, amados irmãos, dividir o Velho Testamento em 3 partes. A lei, o Pentateuco. Os profetas são 17, onde nós temos 4 profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E todos os outros profetas menores. A divisão do Velho Testamento. Nós temos os Salmos, que são livros poéticos. Então se divide todo o Velho Testamento na lei, certo? Os profetas e os Salmos. Então se divide todo o Velho Testamento. E todos eles trazendo a mesma realidade. Não é absolutamente nada diferente daquilo que Deus quer para mim e para você. Então, como nós olhamos, e eu vou dar só uma visão panorâmica hoje, por favor, se vê no próximo, para a gente fazer uma comparação aqui entre o princípio e o fim. Você tem, Jesus é o alfa e o ômega, certo? Ele é o princípio e ele é o fim. Então você vai ver desde lá do princípio até o fim. E você vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Tudo resume em Cristo. Então você tem Gênesis, o princípio. É a introdução do tempo, está lá. Apocalipse, a consumação. A introdução da eternidade, porque é a consumação. Aqui é o princípio, aqui é o final. Nós estamos o quê? Entre o princípio e o final. A consumação do tempo. E nesse tempo, o que Deus está fazendo? Deus está conformando os seus filhos à imagem e semelhança de Jesus. A Bíblia diz: santificai a Cristo no seu coração. O que Deus anseia, meus irmãos, é que os seus filhos sejam transformados de glória em glória à sua própria imagem. Por isso, todas as coisas, e nós devemos saber que todas as coisas que acontecem na nossa vida, eles têm um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. E esse propósito maravilhoso, sempre, amados irmãos, esse propósito maravilhoso, ele faz essa colocação aqui em Romanos, tremenda. Ele diz assim: olha, porquanto os que de antemão conheceu, Deus já conheceu entre você antes da fundação do mundo. E no nosso nascimento, a Bíblia diz que nós estávamos informes ainda, Deus já nos conhecia. Por isso, matar uma criança é assassinato. Quantos pastores estão concordando com o aborto? A Colômbia pode abortar até 28 semanas. E agora, aqui no Brasil, estão querendo até 39 segundos. Prestem atenção. Nós estamos entrando cada vez mais, a iniquidade aumentando cada vez mais. Os falsos profetas estão mais ainda. São características do fim. E terceiro, amados irmãos, o amor a Deus
e ia espiar quase todos. Era Deus de lado. Olha onde que nós estamos chegando. Olha aqui a palavra de Deus, irmãos. De antemão nos conheceu. Ele diz assim: e o predestinou. Não confunda eleição com predestinação. Nós fomos eleitos para a salvação e somos predestinados para ser conformados à imagem e semelhança de Jesus. Esse deve ser o nosso destino. E ele diz assim: para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, quer dizer, uma família. Por que ele é o primogênito, amados irmãos? Ele é o unigênito de Deus. Mas ele é primogênito entre nós, porque ele se encarnou. E ele nasceu aqui. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele morreu. E porque o primogênito morreu, amados irmãos, nós daremos a vida. Cadê o primogênito? Gênesis 22. Eles pegavam aquele cordeiro que devia ser o primogênito. Pegava aquele animal, sem mácula, sem nenhum defeito, e ele sacrificava. O único jeito de você sair da morte é você passar pelo primogênito. Todos aqueles que não passaram pelo primogênito, lá em Êxodo, lá no Egito, todos os primogênitos morreram. Mas porque o primogênito, o Deus encarnado, morreu por mim. E agora ele é o cabeça dessa grande família, da sua igreja, a sua noiva. Por isso é o primeiro entre os mortos. Aí ele diz assim, esse também ele diz assim, conheceu, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E ele diz assim, e aos que predestinou, a esse também ele chamou. E o que chamou, ele também justificou, e ao que justificou, ele também glorificou, já fez a obra completa. Nós estamos aqui entre o princípio e o fim, a consumação, mas ele já fez a obra completa. A igreja vai ser apresentada diante de Deus, vestida, Apocalipse 19, Apocalipse 21. Apocalipse 21, amados irmãos, são três coisas que falam da realidade espiritual. Essa igreja terá ouro, pedras preciosas. Não. Terra. Não tem prata. O que já passou, meus irmãos, é a consumação de todos os séculos. Não tem prata mais. Já foram redimidos, salvos pela graça de Deus. Lá tem ouro, que fala da natureza de Deus. Fala de pedras preciosas, amados irmãos, que falam do caráter de Deus. E são pérolas que falam da obra da cruz, transformando seus filhos à imagem e semelhança de Jesus. Não tem. Então você vê o que Deus está fazendo lá daqui até a consumação. Lá em Gênesis começa o céu e a terra. Agora aqui em Apocalipse, novo céu e nova terra. Está vendo? Aquele céu, aquela terra, agora é novo céu e nova terra. Esse esquema aqui eu peguei do irmão da maturidade, irmão precioso. Ele continua, o Espírito pairando sobre a superfície das águas. Aqui não, o Espírito e a noiva dizem vem. Porque o Espírito e a noiva têm a mesma mente. A mente do Senhor. E ele vai dizer, aqui vai dizer, ouro, prata, ônix e bedélio, tem ali, no Gênesis, no capítulo 2. Aqui o que é? Ouro, pedras preciosas e pérola. Que fala tudo do que Cristo é. Está entendendo? Quando você vê a 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3, ele diz assim, nós estamos edificando sobre o quê? Qual o material que nós estamos usando sobre o fundamento da nossa vida que é Cristo? Ouro, prata e pedras preciosas. Enquanto nós estamos aqui. Mas lá na eternidade, a prata não tem mais. Mas enquanto aqui, nós estamos edificando sobre o quê? A natureza de Deus.
sobre a redenção que é em Cristo Jesus e sobre o trabalho do Espírito Santo, o caminho, a obra da cruz, nos conformando à imagem e semelhança de Jesus. Um jardim, não é um jardim que está lá? Mas, irmãos, como é que termina lá no Apocalipse? Uma cidade-jardim. Jardim fala muito, amados irmãos, para nós. Jardim fala de comunhão. Olha o que Deus fazia com Adão e Eva. Na tardezinha, Deus ia lá conversar com eles. Quando você vai para Cantares, quantas vezes fala de jardim? Ó noiva minha no meu jardim. Porque fala de comunhão, de união. A árvore da vida, você vai ver em Gênesis 2. Você pode comer de tudo, mas a árvore da vida que está no centro, você não pode. Satanás vai dizer: olha, é a própria Satanás, a árvore que está no centro do conhecimento do bem e do mal. Não! Quem está no centro é a árvore da vida. E o que ele vai comer? Conhecimento do bem e do mal. Não a árvore da vida. Ele seria filho eternamente, e eternamente jamais ia morrer. Outra, o rio da vida, que tem lá em Gênesis 10. Aqui nós temos o rio da vida, Apocalipse 22, 2. Adão e Eva, somente duas pessoas. Um povo redimido, incontável agora nós temos. Quem é aquela grande multidão? São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, se você não gosta de pessoas, não vá para o céu. Se você gosta de intriga, de fazer, não vá para o céu. Porque vai ter muitas pessoas. Só que tem uma coisa, irmãos. Lá não teremos o pecado que é em nós, a lei do pecado que é em nós aqui. Por isso amaremos os irmãos. Estaremos face a face com o nosso Senhor e seremos semelhantes. Irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui, olha aqui, ó. Casamento terreno entre o homem e a mulher, o casamento celestial entre o Cordeiro e a sua esposa. Isso daqui não é maravilhoso, irmãos? Você está vendo o começo e o fim? Entre o começo e o fim, meus irmãos, nós temos o alfa, o ômega, o primeiro e o último, que é Cristo. Tudo. E o rei. Imutáveis. São coisas que são imutáveis. Por quê? Porque está falando de Cristo. Cristo é imutável. Então, esta é uma realidade que nós devemos estar estudando diante da palavra de Deus e que Deus nos ensina, amados irmãos. Eu só vou citar quase o segundo. Eu vou citar porque nós vamos voltar em tudo isso aí. Vamos voltar com calma. Nós nem entramos no princípio, Deus criou o céu e a terra. Olha aqui o segundo, amados irmãos. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. A consumação é Apocalipse. Quando você lê Apocalipse, é a consumação de tudo. O primeiro princípio, o primeiro descanso. O descanso final. Deus descansou. Mas depois que o homem pecou, Deus nunca mais descansou. A Bíblia diz, Jesus diz, João 5, meu pai e eu trabalhamos até hoje. Por quê? Ficar em mim e você. Ficar em mim e você. Nós damos trabalho para Deus. Lá não vamos dar trabalho para Deus. Lá não vamos nos preocupar de pecar contra o nosso Senhor. Deus passeando entre eles. Deus habitando entre eles. Aqui não está passeando, habitando com nós irmãos. Satanás entra, Satanás expulso para sempre. Dor, tristeza e morte devido ao pecado. Não há mais dor, choro e morte. Consumação. A terra amaldiçoada, sem maldição para sempre. Acabou. A face divina oculta. Contemplação da face de Deus na face do nosso Senhor Salvador Jesus. Portões fechados, fechou o jardim. Mas, irmãos, portões abertos. O paraíso perdido. O paraíso restaurado pela graça de Deus. Isso nós vemos em Gênesis.
Você tem que ler Gênesis 21 e 22. Então, meus irmãos, se você notar, vai pensar um pouquinho. Tudo gira em torno de Deus. 8,5. Isso daqui eu peguei do irmão da maternidade. Ele deu uma aula sobre isso, sobre algumas coisas. E ele introduziu isso daqui, falando sobre o alfa e o ômega. E é justo isso mesmo, meus irmãos. É o alfa e o ômega que nós temos aí. E ele faz essa colocação todinha. Todas essas colocações são maravilhosas para dizer que tudo resume em Cristo. Ele fala para João Batista lá, para João, mas João diz assim: João, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio. Tudo se resume em mim, João. Os meus propósitos não vão ser frustrados. Então, quando você olha, amados irmãos, são verdades fundamentais que você vai ter em Gênesis. Você vai ter a obra da criação, você vai ter a natureza do homem e a queda, você vai ter a pessoa e obra de Cristo, você vai ter a necessidade de fé. O meu justo viverá pela fé, fé como meio de todo relacionamento verdadeiro com Deus. O homem é, na melhor das hipóteses, uma criatura fraca e fracassada. Nós vamos ver isso, o elemento da profecia de Deus, o que Deus está falando. Então, Gênesis e Apocalipse comparado, por isso que nós fizemos aqui. Esse irmão pegou desse estudo, Gênesis, Apocalipse comparado. E nós vemos aonde que chega tudo isso, meus irmãos. Então, o Pentateuco é o modelo de toda a Bíblia, estruturalmente. O Pentateuco, todos eles são a sementeira. Gênesis é a sementeira, que você vai ver o desenvolvimento, trazendo a realidade, cada vez lá para frente, e culmina com o Novo Testamento, com a vida de Jesus. Então, tudo que é figura, tudo que é tipo, tudo que é princípio, resume em Cristo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último. Tudo resume no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Gênesis é o livro de origens, da sementeira, de tudo. Êxodo é o livro da redenção. Quando você vai para Levítico, é o livro de acesso e comunhão. Como é que as pessoas podiam chegar até Deus? Tinha que haver o sacrifício. Você vai ver o sacrifício. A pessoa era contaminada com a lepra, como é que ela vai ser tratada? O leproso fala do pecado. Como é que o sumo sacerdote, Levíticos 16, ele poderia ir adiante de Deus, se não houvesse um sacrifício para ele, para a sua família e para o Senhor? Ele não podia chegar até lá. Mas, amados irmãos, Jesus fez um sacrifício único, eterno, perfeito. Eu e você podemos entrar no Santo dos Santos por esse novo caminho, o sangue de Jesus, o tapete do sangue de Jesus, que está para mim e para você, para que nós possamos viver na presença de Deus. Tudo aquilo lá está cumprido em Jesus Cristo. Números, amados irmãos, é o livro da caminhada. Fala muito para mim e para você. Deuteronômio é o livro dos princípios aplicados e da profecia, fala da palavra de Deus. Então, que Deus continue falando no nosso coração, que possamos estar lendo. Leia Gênesis. Já quer um pouquinho mais? Leia Gênesis até Deuteronômio, o Pentateuco. Eu vou contar para você uma historinha rapidamente. Tem um irmão, John MacArthur, ele conta que tinha um médico judeu que tinha uma clínica de aborto nos Estados Unidos e fazia aborto, ganhava uma fortuna, tudo bem. Mas aquele homem ficou muito incomodado. E um dia, não sei como, ele ligou lá e pediu uma consulta. O pastor fica lá recebendo as pessoas para orientação. E daí ele contou a história dele, como que ele estava, inclusive tinha separado da mulher, a vida estava uma draga, podre rico.
Aí o irmão MacArthur falou assim: olha, tem aqui uma Bíblia, você leia o Evangelho de João. Ele falou: é só isso? Aí quando o irmão MacArthur contou para os presbíteros lá da igreja, ele falou: mas você só deu isso? Você não deu suas mensagens? Os seus livros, tem um monte de livro que o senhor escreveu. Cadê as mensagens? O senhor devia dar tudo para ele, o senhor deu só aquilo. Está vendo, irmãos? Está vendo, irmãos? E aquele homem começou a ler. João, judeu, entendeu, voltou lá com ele. E falou: daí, não está entendendo. Continue lendo o Evangelho de João. Leia e releia. E ele foi lendo. Passaram meses. Ele liga, ele vai lá. E ele diz: e daí? Daí, quando Cristo morreu, eu morri com ele. Quando ele foi sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, eu estei com ele no mal dia. Está me Romanos, amados irmãos? Aquele homem falou assim: Jesus Cristo é Deus, é o Messias. E eu procurei minha esposa e nós não morremos. Irmãos, só a Bíblia. Nós queremos outras coisas. A Bíblia. Você pode ter um comentário que ajuda sim, mas não é a Bíblia. Você tem que tomar cuidado. Então, firme na palavra de Deus. Por isso eu e você precisamos conhecer. Errais não conhecendo as Escrituras. Esse conhecendo não é um conhecimento intelectual. Isso você pode ter. Mas um conhecimento experimental. Errais não conhecendo as Escrituras. Quem que você não está conhecendo? Cristo. Cristo. Está conhecendo a letra, mas não conheceu o Cristo. Você não vai conhecer o poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta em Cristo, através da ressurreição. Que Deus seja louvado e agradecido. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmão, ore, em nome de Jesus.